Olá, pessoal, bom dia, já é quase boa tarde novamente, ou seja, a quarta-feira já dividiu ao meio. Pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo de dia a dia de mamalheira. Vou fazer novamente meu vídeo neste formato, segurando a minha câmera um pouquinho acima de mim, para facilitar, na verdade, porque eu não estou querendo montar todo o cenário em volta, então eu resolvi fazer como eu já fiz três, esse é o quarto vídeo, falando assim com vocês rapidamente. Pessoal, o ano está chegando no fim, ao seu final. O Natal está praticamente às vésperas já. E hoje de manhã eu comecei a fazer algumas ah, analogias, digamos, e eu comecei a observar algumas coisas, assim, comparando este momento com todos os outros momentos nesta época do ano vividas, né? Comparei infância e o restante no percorrer da vida. Ou seja, a infância, nessa época do ano, era, lógico, muito diferente do que foram os longos anos depois da infância. Porque a infância, a adolescência e a vida adulta, né? Na infância, eu lembro do Natal, essa época do ano, assim, era muita magia. Mas muita magia mesmo. Só que era magia misturada com medo, porque a imagem do Papai Noel era uma imagem que assustava a gente. Pelo menos a mim assustava. Eu não sei do porquê, de que maneira que os nossos pais falavam dele, eu só sei que eu tinha muito medo do Papai Noel, né? E hoje, infelizmente, as crianças hoje em dia praticamente não acreditam mais, né, nele. É uma grande pena, porque realmente faz muita diferença a gente acreditar nessas figuras. Coelho da Páscoa, Papai Noel, né? São dois, sei lá, dois elementos fundamentais para a gente ter fantasia, magia dentro da nossa cabeça no sentido bom, né? E depois chegou a adolescência, lógico. A adolescência eu não lembro muito não, porque daí é aquela fase assim de vida que a gente vive cheia de injeções, né, hormonais, e então a gente vivencia este período de uma forma intensa, mas muito diferente do que depois na vida adulta, né? Depois da vida de adulta, casei, filho, né? Fiquei casada uns 2 anos e um pouquinho, tive meu único filho. Então, naquele pequeno percurso assim de casada, sem só marido e depois tendo filho, eu também comecei a ter um outro momento de, né, vivenciar estas épocas de ano assim, de finais de ano, de Natal e tudo. Então eu fiquei pensando assim de manhã, nossa, um sentimento de vazio que eu estou tendo. Já no ano passado foi pior, este ano está sendo um pouquinho menos ruim, mas ainda assim um sentimento assim que eu não estou conseguindo descrever. É uma mistura de sentimentos, de emoções muito. Tá bagunçado o negócio. E eu sei que a gente tem que estar sendo muito grato por estarmos vivos, né? Por termos saúde. Isto é o maior agradecimento que a gente deve fazer, né? Mas ainda assim, chega essa época do ano, dá uma, né? Então, 2 anos seguidos agora. Eu fui agora de manhã ao centro da cidade e eu tive uma sensação assim de pouca movimentação de pessoas, ou seja, é um Natal diferente. Vou ser anfitriã lá em casa este ano. Lógico que me puxei muito, a gente está deixando tudo muito bonito, mas é aí que eu estou querendo chegar. A gente não está gastando, a gente está reutilizando coisas, reciclando coisas, tudo em torno de dinheiro. Tudo em torno de dinheiro. No ano passado, eu lembro que eu só dizia assim, eu dizia que coisa horrorosa. A gente entrar dentro de uma loja e só poder olhar. Eu, como empresária, eu ficava só pensando assim, a vida, né, porque querendo ou não, mais de 30 anos de estrada, sempre tendo um ritmo de trabalho, sempre tendo um ritmo de finais de ano, né?
A gente sempre fazia nosso encontro também o encontro que as empresas fazem, né, para dar aquele abraço de Feliz Natal, presentear, muitas vezes com dificuldades já na época de comprar presentes para todos os colaboradores, às vezes era difícil, mas ainda assim a gente ia em busca, né, de uma forma ou de outra para comprar o presente. E então no ano passado eu lembro que eu dizia que coisa horrorosa isso, assim, né, a gente como empresa não poder comprar, não poder consumir. Eu acho que a gente vive num cenário, num mundo hoje, de a gente precisa consumir. Porque se a gente não for consumir, a gente trava a roda, né? Em alguns setores. Neste caso, no meu caso, no setor de roupas, né? Eu acho que é um setor tão importante, roupas, que a gente precisa sempre, mesmo que a gente compre uma roupa e use ela por mais tempo, que a gente sabe que tem situações que pode usar por muitos anos uma peça de roupa, né? Mas ainda assim, de vez em quando, a gente precisa adquirir né, um produto novo. E quando isso não acontece, e quando acontece numa escala tão pequena como está acontecendo, isto é assustador. Porque no ano passado foi muito assustador de ver que as pessoas simplesmente não estavam comprando. Não estavam consumindo nada, né? Só realmente o ultra necessário, que era a comida. Sem comida a gente sabe que a gente não segue adiante, né? A gente precisa se alimentar. E hoje de manhã eu fui então para a cidade. Eu não sei se está sendo assim nesse cenário, como eu assisti de manhã, as lojas vazias, e uma e outra pessoa circulando. Se isso está sendo assim, né? A semana toda e os meses, agora os últimos meses, depois dessa tentativa de recuperar um pouquinho, né? O grande prejuízo que muitas empresas tiveram. Então eu fiquei assim, nessa bagunça aí de véspera de Natal, né? Porque eu me coloco, não é só de eu estar querendo me colocar no meu mundo, e sim, eu olho todo um conjunto, eu olho todos que estão em meu redor. Porque todo mundo, querendo ou não, lógico que tem algumas pessoas, algumas famílias que não comemoram, né? Que não festejam natais. E outras datas também, né? Mas a grande maioria comemora, né? Então, provavelmente vai ser um Natal diferente para muitos. E pulando toda essa parte de pessoas que nos deixaram por causa da doença, né? Que infelizmente partiram. E pulando tudo isso, né? Hoje eu tenho o meu modo de interpretar as coisas e de algumas coisas de eu tentar compreender, né? Do meu jeito. Eu sempre digo, a gente veio para este mundo com data e hora marcada e a gente também vai deixar este mundo com data e hora marcada. É assim que eu penso. E então, para deixar as coisas menos pesadas, eu prefiro pensar de que essas pessoas que partiram, que nos deixaram, que era o momento delas, né? Com doença, com pandemia ou não, era o momento deles. Talvez, pensando assim, a gente consegue botar um pouquinho de mais leveza em cima de tudo, né? Não sei se eu estaria equivocada em pensar assim, mas é o meu modo de pensar. Porque senão a gente não vive, né? Se a gente fica com esse peso, né, em torno da gente, eu acho que daí realmente a vida se torna ruim. Gente, então eu realmente eu fiz este momento agora de gravar aí para botar essa reflexão assim para dentro da gente, assim, de nossa, como o ciclo de vida da gente às vezes muda, né? Os ciclos ficam bagunçados, precisando ser compreendidos de uma forma tão diferente, né? Porque desde a infância a gente sempre vivenciou todo esse momento de uma forma muito diferente. E então não sei como falar além do que eu estou falando, né? De que maneira resumir isso tudo. Estou trocando meu braço seguido, porque eu inventei de gravar assim de novo, sabendo de que a mão e o braço cansam de ficar segurando. Então, vamos ver daqui a alguns anos de que maneira que a gente vai falar desta fase de vida que estamos tendo, né? Deste momento aí, destes natais
né, do ano passado e provavelmente este ano de novo. Porque o que eu observei e pensei também, as empresas que tinham um grande número de pessoas, hoje tem só um pequeno número de gente. Eu vi algumas imagens nas redes sociais de empresas que publicaram, né, a comemoração de final de ano. Empresas que eu sei que tinham um monte de funcionários e hoje tem pouquinhas pessoas ainda, né, dentro da empresa. Então, isso com certeza está precisando ser trabalhado com muita intensidade dentro dos sentimentos e das emoções, né, de muitos empresários por aí. Mas eu também sei de que o tempo cura, o tempo transforma, né? E então eu espero de que a transformação seja para uma fase muito melhor novamente para muitos. Porque muitas empresas, muitos setores, a gente sabe de que bombaram, né? Durante esse processo todo, fizeram muito dinheiro, graças a Deus. Ontem, inclusive, para quem assiste os meus vídeos, com esse cliente que eu recebi ontem de Porto Alegre, eles foram um setor que fez muito dinheiro. Então, eu disse para eles, graças a Deus que vocês fizeram essa diferença, né? Tanto no setor de alimentos, para quem planta, né, na agricultura, como também na construção civil, desses dois setores, fora a parte da farmácia, né, dos álcools, das máscaras. Tudo isso a gente já nem considera, porque isso foi uma coisa que teve que fazer parte, né, desse momento maluco aí que a humanidade viveu e ainda está vivendo. Mas, bora lá. Esperar do que a vida nos reserva, né? E eu realmente, no fundo do meu coração, eu desejo de que todos os lares recebam, apesar de tudo, né? Então, de todas essas tristezas e dessas diferenças e dessas mudanças que a gente está se obrigando a viver, né? Que elas deixem o coração de todos nós de boa, assim, com leveza, e que a gente possa, então, sim, comemorar com os nossos familiares. Se não houver troca de presentes, que assim seja, né? Que o presente que a gente possa estar dando seja apenas a nossa presença, né? Um bom abraço, porque há bem pouco tempo atrás, nem abraço a gente poderia dar, apesar de que nós, na minha família, a gente em momento nenhum deixou de se abraçar. A gente sempre fez de todos os esforços possíveis para, quando a gente se encontrasse, a gente pudesse dar um abraço. Todos pegaram a Covid, graças ao bom Pai, todos estão bem. Então, é o nosso grande agradecimento, né? Estarmos vivos, estarmos bem, e é o que eu desejo para todos também. Que todos que sobreviveram a essa tempestade toda tenham, daqui para frente, uma vida leve, e que aos poucos as coisas voltem a se engatilhar novamente, e que aos poucos a gente possa voltar a fazer o nosso consumo, porque a gente vive, querendo ou não, num cenário de indústrias, né? Uma vida industrializada, digamos assim. Tem muita coisa que a gente precisa das indústrias. E com elas enfraquecidas, indústrias, não, né, falando do que eu acabei de falar. Indústrias têxteis, indústrias calçadistas, ou seja, produtos que foram considerados como não essenciais. Tá joia, pessoal? Talvez eu vá gravar, sim, uma mensagem bem legal ainda de Natal. Eu só quis realmente agora aproveitar esse momento e fazer esta pequena parada, assim, para analisar, né? Essa vida bagunçada que a gente teve que... Dessa forma como a nossa vida foi posto de ponta cabeça, né? Nesses longos meses aí. Tá bem, pessoal? Fiquei até perdida agora no finalzinho. Um grande abraço a todos e a todas. E até o próximo vídeo de Dia a Dia de Mamalheira.